Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. O pedacinho do maná dos céus hoje vem recheado de palavras de vida. Livro de João, capítulo 14, versículo 1, o versículo 1 até o versículo 4 e o versículo 6, Bíblia King James, está escrito assim: Não permitais que os vossos corações se preocupem. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vós tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai-vos também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero repetir esse último versículo onde Jesus diz assim: Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, amados, diletos irmãos. O Senhor Jesus, certa feita, ele conversa com os discípulos, ele revela aos discípulos que era chegado o momento de sua morte. E todos os discípulos ficaram temerosos, ficaram preocupados, ficaram angustiados. Então Jesus diz para ele: olha, não se preocupa, não permite que a preocupação invada vossos corações. Acredite em Deus. Acredite também em mim. Olha, na casa de meu pai tem muitos aposentos, tem muitas moradas. Se não fosse dessa maneira, eu teria dito a vocês. Eu estou voltando para a casa do meu pai e vou preparar para vocês lá um lugar. E quando esse lugar estiver preparado, eu voltarei, virei novamente e vou levar vocês, a fim de que aonde eu estiver, vocês estejam também. E vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Então um discípulo de Jesus chamado Tomé, ele disse: Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não conhecemos o caminho. Então Jesus diz para ele: olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a própria vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa essa palavra que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Veja bem, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele afirma, é uma afirmação que ele diz, em uma conversa com seus discípulos. Ele tinha explicado que entre os que ele iria voltar para a casa do Pai. E que os discípulos já conheciam o caminho para onde ele ia. Os discípulos não entenderam o que ele estava falando sobre ir para casa. Jesus estava dizendo que voltaria para os céus. Então os discípulos não entenderam isso. E lhe perguntaram como poderia saber o caminho. Então Jesus respondeu a ele que ele era o próprio caminho. O caminho para o qual chegamos à presença de Deus.
Jesus é aquele que nos conduz até a presença do Pai. Ele é o caminho para o Pai. É através de Jesus que podemos ter acesso direto a Deus. Porque Jesus é o próprio Deus. A palavra de Deus afirma que ele no princípio era o Verbo, ou seja, era a própria palavra. E a Bíblia nos afirma que ele estava com Deus. E aí o escritor diz, e ele era o próprio Deus. Então Jesus é aquele que nos leva até a presença de Deus, como sendo a palavra, ele é a própria inspiração divina, como sendo o Filho, ele é semelhante ao Pai. Nós vemos que antes era comum que houvesse uma separação, porque diante do pecado havia uma porta fechada entre nós e Deus. Nós não tínhamos livre acesso a Deus. Era necessário que um sacerdote, antes de nós chegarmos até a Deus, nós não tínhamos acesso direto a Deus. Nós tínhamos que nos servir de sacerdote que sacrificava em nosso favor. Então havia uma separação, havia uma divisão entre... Nós não tínhamos esse livre acesso a Deus. Mas na cruz, Jesus abriu a porta, deixando aberto o caminho para Deus. Quem segue a Jesus segue o seu caminho para a vida eterna. Isso está em Hebreus 10, versículo 19 a 20. Então, seguir a Jesus é seguir o caminho rumo à eternidade. Jesus diz ser o caminho, ele diz ser a verdade. O que significa verdade? Verdade é contrária à mentira, verdade é contrário ao engano. Jesus não apenas dizia a verdade, ele era a própria verdade. Verdade significa algo que é absoluto, que existe, que é real. Jesus é Deus. Ele é real, sempre existiu e sempre vai existir. Ele é o alfa, é o ômega, ou seja, ele é o princípio e fim. A vida começa a partir de Jesus e termina em Jesus. A vida eterna adquirimos por meio de Jesus e alcançaremos em Jesus. Não existe falsidade nenhuma em Jesus. Jesus é a verdade que nos libertou do poder do pecado. O pecado nos aprisionava, nos mantinha preso, mas ele nos libertou do pecado. Ele nos deu a vida, a garantia da vida eterna. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já sabemos que o caminho, sem Jesus não chegamos até a presença de Deus. Sem a verdade, não podemos estar diante de Deus. Aquele que pratica mentira, ele vive no engano, e quem vive no engano não pertence a Deus. Agora sabemos que Jesus é a própria vida. Jesus é a fonte de toda a vida. Ele venceu até a morte. Ele venceu o pecado que nos separava de Deus. O pecado que trazia a morte. Mas através de Jesus podemos ter a garantia de ser ressuscitado. Através de Jesus podemos ser ressuscitados e ter a vida eterna já nesse presente século, habitando dentro da nossa alma. Nós temos que ter essa convicção que ainda que venhamos morrer, a vida eterna está habitando dentro da nossa alma. Quem aceita Jesus como seu Salvador, agora tem dentro de si a vida, uma nova vida, completamente nova. Isso está em João, capítulo 11, verso 25 e 26. Aí Jesus encerra essa afirmação dizendo que ninguém vai ao Pai senão por ele.
Não há outro meio de chegarmos até a presença de Deus. Não há outro caminho. A única maneira de chegarmos até Deus é através do sacrifício de Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. Não há um atalho, não há outra maneira de nos aproximarmos de Deus. Apenas Jesus pode tirar nosso pecado. Somente Ele nos permite chegar até a Deus. Só Jesus pode nos dar a garantia da salvação eterna. Então, com essas afirmações, Jesus mostrou que Ele nos dá livre acesso a Deus, porque Ele é Deus. Ele nos mostrou que Ele é real e pode nos libertar. Ele nos dá a salvação, a vida eterna. Ele nos dá a felicidade plena. Sem Ele, não há salvação. Não há salvação sem Cristo. Então precisamos nos apossar através do nome do Senhor Jesus. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria de apresentar vossa vida na mão do Cordeiro de Deus. Tem pessoas que dizem, presbítero, é muito difícil conversar com você. Meus irmãos, meu número está em todos os grupos da qual pertenço. Vocês podem me chamar. Eu não atendo ligação pelo WhatsApp. Mas se vocês me deixarem uma mensagem, eu sempre estarei retornando. Sempre que vocês deixarem, presbítero, eu quero falar com você, eu vou compreender que você quer falar comigo. Tem pessoas que somente dizem oi e depois não retorna. Eu retorno, deixo mensagem, pergunto se você quer falar comigo. E as pessoas visualizam e não falam mais nada. Então, eu entendo que a pessoa só queria me dar um oi. Mas quando as pessoas dizem, eu quero conversar contigo, eu estarei retornando o mais breve possível. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Nesta manhã sublime de glória, 22 de maio, Pai, de 2022. Ao findar esse dia não retornará mais. Haverá outros dias, mas este dia de hoje não retornará mais. Então nos ensina, Senhor, a viver o melhor de cada dia. Que possamos desfrutar, Pai, da paz, da harmonia, da graça, da Tua benignidade. Nos mostra, Senhor, que precisamos compreender que sem a presença de Cristo nós não somos nada. Não há salvação, porque Ele é Ele é o perfeito sacrifício. É por meio dele que o Senhor nos resgatou. É através do sangue derramado na cruz que nós somos libertos do poder das trevas. Então nos ensina, Senhor, a trilhar esse caminho da vida. Porque o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a própria vida. E vocês não vão chegar na presença de Deus se não for por mim. Então nos ensina, Senhor, a trilhar esse caminho da vida. A exercitar nossa fé por meio de Cristo. Revela-nos aquilo que é necessário para vencermos os obstáculos que surgem na estrada da vida. Abençoa cada um de nós, Pai. Faça-nos sermos vencedor em toda etapa da nossa vida. Que a Tua mão protetora esteja sobre nossa vida. Porque está escrito em Tua palavra que o Senhor está em volta de cada um e no alto da nossa cabeça o Senhor coloca a Sua mão e nos abençoa. E a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então que nós estejamos abrigados em Ti, Pai. Que a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Então nos dê, Senhor, essa segurança. Eu acredito em tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego o meu lar, entrego a minha família, a minha esposa, Pai, em tuas mãos, as minhas filhas, a Simone, a Silene, as minhas netas, a Isabela, a Gabriela e a Helena, Pai. Todas elas eu entrego para o Senhor proteger, guardar, instruir e dar a segurança do teu abrigo eterno. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha alma, a minha vida, meu espírito, meu corpo, para que o Senhor faça morada em mim. Te louvo, Pai, te glorifico, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.